Fala galera, hoje eu vou falar sobre os melhores filmes de terror de 1997, do obscuro ao pipoca. Vocês já sabem como funciona, são 20 opções. Vamos lá! Eu sou o RRB, você está no Terror de Rob. Eu vou abrir o 97 com Cubo. Estranhos se encontram aprisionados, acordam dentro desses cubos sem motivo aparente, tem policial. Cada personagem interpreta um estereótipo, eles vão tentar sair de lá com vida, mas a tarefa não é assim tão fácil. Ele antecede Jogos Mortais em sua estrutura de jogos sádicos, né? Porém, traz menos violência gráfica, por mais que nós tenhamos cenas que nos deixam aí em estado de desconforto, cenas bem construídas de um aspecto gráfico, mas muita criatividade na criação de ambientes, cada cubo uma cor diferente, novas armadilhas, teve sequências, eu já falei uma vez sobre esse filme, não assisti as sequências ainda, eu acho que eu prefiro Cubo em relação a Jogos Mortais, né? Por mais que Jogos Mortais também traga coisas positivas. Então Cubo aí abrindo 97. Advogado do Diabo. Muita gente, antes de falar sobre a história, muita gente não considera um filme de terror. E eu mesmo tenho dificuldade de considerar esse filme um terror. Eu assisti umas 3, 4 vezes, eu sempre o caracterizei mais como um filme de drama. Mas traz vários elementos de ocultismo. É a história desse pequeno advogado, né? De uma pequena cidade. Ele ganha caso, não para de ganhar caso, ele é contratado por uma grande empresa para atuar numa grande cidade de direito, né? E é lá que coisas estranhas começam a acontecer com sua esposa. Nós temos o Al Pacino interpretando esse grande magnata, Keanu Reeves, esse pequeno advogado, e a Charlize Theron interpretando essa mulher que começa a ver coisas, estranhas mortes vão surgir também. Um filme que ficou muito conhecido, ganhou um valor aí de status cult dos anos 90 por sua emblemática as cenas finais ali com o Al Pacino. Não vou dar detalhes, mas vocês já estão cansados de saber. Todo o elenco tá incrível, uma ótima cinematografia, aquele clima mais melancólico de Nova York. Então um filme que eu gosto bastante, por mais que eu tenha dificuldades, como eu falei, em incluí-lo nessa lista. Anaconda é a história desse pessoal que está gravando um documentário. Eles vão até lá no meio do mato, vão se envolver com um caçador, tem uma caça-cobra, quando de repente aparece a figura da Anaconda, que vai trazer destinos cruéis aos personagens. É um filme trash blockbuster, né? Tem um grande elenco encabeçado aí pelo Jon Voight, e faz muito tempo que eu não assisto esse filme. Com filmes com cobras, né? Com animais, é sempre estranho, porém a gente não é quase hipnotizante, a gente não consegue desviar o olhar. Eu acho que vale a presença do filme na lista. Eu tava em dúvida entre colocar Anaconda e O Principal Suspeito, que é um filme muito melhor do que Anaconda, só que eu já falei várias vezes sobre O Principal Suspeito, então eu preferi incluir Anaconda. Se você não assistiu O Principal Suspeito, vasculha aí, maratona os vídeos do canal que você vai encontrar as dicas, tanto do original quanto do remake. E a Anaconda tem até a Jennifer Lopez, né, a cantora aqui, como protagonista. Passava muito na Record, eu não sei se ele foi exibido pela Globo antes, mas na Record assisti algumas vezes na minha infância. Então, um filme inesquecível com cobras, talvez o filme mais popular, né, dentro desse pequeno subgênero. Pânico 2, algum tempo das tragédias do filme anterior, alguns personagens, uns saíram da cidade, outros estão cuidando da própria vida, outros estão ali definhando, né, como é o caso daquele policial central da história, até o ponto que um novo Ghostface vai dar as caras e vai trazer muitas mortes, vai voltar a perseguir a coitada da Sidney Prescott, interpretada pela Neve Campbell, tanto faz. Eu gosto bastante. Essa trilogia, dirigida pelo Wes Craven, não tem erro, é sempre focada na diversão. Evidentemente o primeiro é muito melhor, o primeiro é aquele clássico incontestável, mas eu amo, inclusive, a cena de abertura, que pra mim tá lado a lado com a do primeiro filme, né, dentro do cinema, com aquele monte de Ghostface, com o filme Stab aparecendo na tela, então não tem erro. Pânico, uma franquia mais emblemática dos anos 90, quando eu era pequeno, eu lembro que quando saiu esse filme, assim como outro que eu vou falar daqui a pouco, outras sequências, era aquele terror adolescente em evidência, que trouxe de volta o terror aos olhos de um novo público que até o momento não tinha sido atingido. Então nós temos muito a agradecer ao Wes Craven de novo, né? Ele que depois fez A Hora do Pesadelo nos anos 80. Troublesome Night, um filme de Hong Kong, um formato
de antologias completamente obscuro, inclusive ele tem várias e várias sequências. Se o primeiro é obscuro, você imagine as sequências. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, é inclusive muito difícil de se achar essas sequências. Os contos, eles variam em qualidade, em tempo e em estrutura. Eu gosto bastante do primeiro, que essa galerinha que tá acampando no meio do mato, surgem essas garotas. Quem são essas garotas? Coisas um tanto quanto sobrenaturais vão eclodindo no meio, vai um cemitério, aparece do nada. E o último conto, que é dentro de um cinema, o rapaz vai assistir seu próprio filme, um ator, o lanterninha fala, ó, não senta nesse assento que ele tá reservado, o cara não escuta, e esses assentos são mal assombrados, e vai trazer uma aventura toda nova à vida desse sujeito. Eu gostei bastante, tem contos mais ou menos, mas em geral foi ótimo assistir esse filme de Hong Kong. O terror de Hong Kong é diferente, né, desde a década de 80 com aquele The Boxers Homem, consegue fugir ao que é de comum com muita bizarrice. Esse filme traz bizarrice, mas ele é mais controlado, e o fator que mais pesa aqui é a comédia, né? Ele se utiliza muito de comédia para trazer os contos, as histórias. Algumas cenas de comédia funcionam muito bem, outras não, ficam até um pouquinho patéticas, mas eu vou procurar também as sequências para trazer aqui para vocês. Alien, a ressurreição, um ano, sei lá, 200 anos depois da morte da Ripley original, ela vai ser clonada, vai voltar à vida nesse clone e vai lutar de novo contra aliens. Não, ela jamais vai ter uma vida tranquila, nem que seja em seu clone. Sigourney Weaver retorna para o papel. Essa quadrilogia original, eu gosto dos 4 filmes em alguns pontos, né? Os 2 primeiros são aqueles clássicos absolutos do Ridley Scott e do James Cameron. O terceiro e o quarto filmes não trazem a mesma qualidade, mas são filmes de sci-fi de primeira linha. Com certeza vai sair um daqui a pouco, né? Outro Alien, tem Prometheus, tem Aliens Covenant, é uma franquia bem grande, Alien versus Predador, então tem muitas opções para você assistir dentro desse universo. 99.9, a frequência do terror, um filme espanhol completamente obscuro, me surpreendeu, eu esperava um filme trash, ganhei um filme ocultismo aí para chamar de meu dentro dos anos 90, sobre essa radialista, ela tá fazendo seu trabalho lá em programas de rádio, o marido dela sumiu faz um ano, né, ele desapareceu, fugiu de casa, ela descobre que ele morreu em uma cidade pequena, ela vai investigar essa morte, vai entender que ali foi um assassinato, e o ocultismo vai surgir dentro desses habitantes desse pequeno vilarejo. Ela vai tentar escapar dali, descobrir a verdade, tudo isso vai convergindo em uma realidade macabra exposta ao espectador. Gostei da atmosfera, gostei das várias ambientações dentro desse pequeno vilarejo, os personagens são todos horrorosos no aspecto da personalidade, isso é positivo. O único escape é essa protagonista. A gente não entende por que essa protagonista está se expondo a esse perigo, mas ainda bem, né? Porque senão nós não teríamos esse filme. Então procurem, hein? Uma grata surpresa do cinema espanhol. Mutação, filme menor dentro da carreira do Guillermo del Toro, é sobre essa cientista, ela cria um novo inseto que é capaz de extinguir pragas, só que esse inseto vai fugindo do controle, ele vai sofrendo mutações, vai ficando cada vez maior e vai trazer, evidentemente, o terror a essa população. Ele vai ficar ali dentro de uma estação de metrô, dentro de no meio do esgoto, é isso que dá aquela locação suja pra caramba, quase aconchegante, o pessoal vai tentando ali matar, extinguir essas criaturas. Traz até o Josh Brolin antes da fama, né, no período ali que ele estava fazendo quase como figurante praticamente, pequeno papel, e é o que nós estamos acostumados dentro da filmografia do Guillermo del Toro. Vai misturar efeitos práticos com efeitos digitais, mas a questão das mutações, essas construções únicas de criaturas, eu gostei bastante do filme. Pena que ele, apesar de ter uma certa popularidade, ele não é mais reverenciado. Então assistam aí Mutação, se você gosta do cinema do Guillermo del Toro, como eu gosto, é indispensável. Voo Noturno, falei sobre esse filme no meu especial sobre filmes do Stephen King, é baseado na obra do King, e traz esse repórter de um tabloide sensacionalista que está investigando essa lenda, essa mitologia atrás de um vampiro que está atacando pessoas com seu aviãozinho. Ele vai com seu aviãozinho de cidade em cidade, fazendo novas vítimas. O repórter também tem um aviãozinho, ele vai perseguir os rastros desse possível vampiro. Um filme que está protagonizado pelo Miguel Ferreira, filme B dos anos 90, pouco conhecido, vale a pena conhecer, super atmosférico, para quem gosta inclusive de jornalismo, né? Esse repórter que quer
conseguir pistas sobre o seu caso, quer escrever de forma competente a sua matéria, não importa que os percalços que ele veja pelo caminho. Então, um filme super gostoso de se assistir. Procurem aí, vocês não vão se arrepender, principalmente se você gosta de filmes atmosféricos e de filmes baseados nos romances, nos livros do Stephen King. Hábito é um filme que eu estava prometendo aqui desde o vídeo passado do Larry Fessenden. É sobre um homem desajustado que ele perdeu seu relacionamento, né? Levou um pé no traseiro, perdeu um membro de sua família. Ele está numa pequena jornada autodestrutiva até que ele conhece essa nova mulher misteriosa. A mulher some às vezes sem ele perceber. Ele encontra em parques de diversão por meio das ruas ali de Nova York. Nós vamos entendendo esse relacionamento muito intenso, muitas cenas quentes. É um filme para quem gosta do cinema independente noventista, que é um cinema que eu amo, eu adoro, fora do cinema de terror, né? Tô falando de drama, de comédia. E então vai adorar esse filme porque ele traz o drama, ele traz pequenos aspectos de comédia, paisagens que não acabam mais dentro de Nova York, parques de diversão, apartamentos, bares, muito rico. Mostra que você não precisa de um grande orçamento para captar locações, uma mentira que nos contaram aí. Então, se você gosta desse cinema independente, pode assistir. Se você gosta daquele terrorzão, com muitas cenas macabras surgindo a todos os momentos, talvez esse filme não seja para você. Ele é dirigido, protagonizado, editado, tudo pelo Larry Fessenden. Então, a história tem um grande plot twist, né? Plot twist não, uma revelação que vai surgir. Eu poderia até trazer aqui para vocês porque é contado na sinopse, é contado no trailer, mas eu prefiro que vocês assistam, que se surpreendam, como eu me surpreendi. Assisti o filme sem saber nada e me surpreendi com a história, com os desenrolar dos personagens. Adorei. Automaticamente se tornou um filme de conforto para mim. Inferno na Estrada Retroactive, em seu título original. Uma garota tá no meio do deserto, ela pega carona com esse casal de psicopatas, vai encontrar o destino cruel, meio que vai conseguir fugir. Vai se deparar com o quê? Com uma máquina no tempo que vai fazer com que ela retorne 1 hora em sua vida. Ela vai ter a possibilidade de evitar todo esse caos que vai eclodir na vida desses vários personagens. Traz até mesmo o James Belushi como protagonista, ator que fez muitas comédias, fez até filmes de ação aqui nesse filme. Esse filme mistura ação, muito suspense e pequenos fragmentos de terror. Como é um filme de terror, suspense na estrada, eu não poderia deixar de fora da nossa lista de terror de 97. Acontece todo durante o dia, então ele foge ao comum dentro do gênero por conta disso. E aquele terror frenético, com viagens no tempo, não para milímetros por segundo. As cenas de ação são realmente impressionantes. Se você gosta de filmes de estrada, filmes de ação, filmes de suspense, filmes de terror, pode assistir, que esse filme vai te surpreender. Ele tem não posso chamar ele de filme obscuro, mas não é um filme popular, então ele fica meio caminho nessas duas instâncias. A Relíquia, filme dirigido pelo Peter Ians, fez muitos filmes de ação, filmes de terror, filmes sci-fi. Não é um filme B, porque ele tem um orçamento um pouquinho maior. Toda a trama do filme acontece dentro desse museu. Eles vão inaugurar uma nova parte do museu, eles estão tendo uma festa na noite anterior, só que eles trouxeram uma carga da América do Sul que está meio contaminada com uma espécie de criatura que vai evoluir e vai trazer o caos exatamente nessa noite. Não há construção de atmosfera, a gente vai mais pelas cenas gráficas, pelas cenas de ação e por essa locação dentro desse museu, várias sessões diferentes. Os personagens sinceramente são esquecíveis, então a gente assiste mais por essa locação e tem muita gente que gosta do Peter Ians. Muita gente que veio ali do gênero de ação, fez até filme do Van Damme, John Ians, Peter Ians, né, dentro da mesma família. Então eu recomendo dentro dos anos 90. Agora tem pancada, tem filme perturbador, violência gratuita, dirigido pelo Michael Haneke, diretor austríaco, um dos diretores que eu mais amo dentro do cinema. É sobre essa família que está passando um fim de semana nessa casa de campo, quando a casa vai ser invadida por 2 adolescentes psicopatas. Nós vamos acompanhar essa jornada de pavor dessa família, né? A família, o casal com um filho pequeno, e esses 2 bandidos terríveis fogem completamente a todos os estereótipos dos filmes de terror, dos filmes de suspense que nós estamos acostumados. Muito perturbador mesmo, completamente ausente de trilha sonora, com exceção da abertura que toca uma música ali de heavy metal pesada, como se fosse ali um pequeno vislumbre do que nós teríamos com o avançar de história. Muito perturbador mesmo, não recomendo para você que você assista se você não está acostumado com esse pequeno
subgênero, né, de filmes dentro do terror, filmes perturbadores. Teve até um remake americano, né, para os Estados Unidos, que por mais que seja dirigido pelo Michael Haneke também, tem atores hollywoodianos como a Naomi Watts, o Tim Roth, ele não funciona da mesma forma. Eu prefiro esse original. Eu assisti esse filme 2 vezes na minha vida, não tenho, e num futuro próximo não pretendo assistir novamente, por mais que eu ame o Haneke. Os filmes do Haneke são assim, é sempre, você tem que se preparar, tem que se pegar aquele dia que você tá mais pra cima emocionalmente, pra você não sair completamente abalado. Quando os créditos sobem, a primeira coisa que você sente vontade de tomar um banho para se limpar da sujeira que o filme trouxe à sua vida. Então é isso. Michael Haneke, sejam bem-vindos ao cinema desse austríaco. Dirigiu 10, 11 filmes, pouquíssimos filmes, todos filmes espetaculares. Breakdown, Implacável Perseguição, outro filme de estrada. Tem esse casal, eles estão viajando, o carro vai quebrar no meio do deserto. Chega um caminhoneiro, bom moço, fala: ó, eu vou te dar uma ajuda, um de vocês vem comigo, nós vamos até um posto próximo, o outro fica guardando o carro. O marido permite que a esposa vá junto com esse caminhoneiro, e essa esposa nunca mais é vista. Esse homem completamente perdido, ele não sabe nem o que fazer, vai ir atrás dessa mulher e vai descobrir uma grande conspiração na realidade dessa cidadezinha maligna. Kurt Russell como protagonista, um filme, sinceramente, é até difícil você incluir Breakdown dentro do gênero de terror, mas ele é muita ação, muito suspense, essa atmosfera de deserto, esses personagens amorais que agem à margem da lei. Então eu incluí, eu considero um filme aí com espectros de terror, não daria para deixar de fora de uma lista de 97, um dos meus filmes de conforto. Eu já fiz uma super lista de filmes de estrada, eu não me lembro nem se eu incluí, né, se eu considerei terror naquela lista, acredito que sim. Então, se você não conheceu, eu passava muito às terças-feiras, no início dos anos 2000, no SBT. Se você não conhece ainda, acabou o vídeo, você procura por esse filme curtinho, tem até cópia 4K disponível aí para você assistir. É um deleite ter a possibilidade de ver o Kurt Russell em seu ápice aí na década de 90. Contos da Meia-Noite, Campfire Tales em seu título original. Quando vocês forem procurar por esse filme, tomem cuidado, eu sempre oriento vocês a procurarem pelo título original, ali não tem erro. Mas no caso desse filme, tem outro filme de terror do início dos anos 90, um filme quase amador, que tem o mesmo título. Então cuidado para não achar o filme errado, por mais que esse outro título seja muito obscuro. Eu mesmo estou procurando, não encontrei ainda. Esse Campfire Tales é no formato antologia, são várias histórias que vão alternar em duração e em sua estrutura. Então tem conto com uma apresentação em preto e branco, tem um conto central, tem um conto que remete lá a 1900, 1800, e todos os contos são ótimos. Claro que nós temos contos que se destacam, em especial o desse casal que está viajando em motorhome. Eles vão ser atacados por essa lenda urbana no meio dessa floresta. Tem outro conto que são os perigos da internet, já no final da década de 90. Olha como esse filme é à frente de seu tempo. Então é conforto total esse filme. Logo no começo você já percebe que nós estamos assistindo algo diferente. Ele foi concebido, o pessoal sabia que ele não seria um sucesso, lançaram ali mais para DVD, mais para o mercado home video, e ganhou um pequeno culto conforme os anos foram se passando, mas ainda hoje é extremamente obscuro. Em algum momento ele vai explodir, pode ter certeza, dentro dos fãs de terror. Eu recomendo, se você gosta do formato antologias, é uma das maiores preciosidades que você vai encontrar, principalmente nos anos 90. Mente Paranoica, Office Killer em seu título original. Essa jovem, interpretada pela Carol Kane, desajustada, estranha pra caramba, trabalha dentro desse escritório. Sem querer, ela acaba matando um dos seus companheiros, e isso inicia uma onda de violência por parte da mulher dentro daquele escritório, dentro de sua casa, porque ela arrasta os corpos para o porão de sua residência. Um terror diferente de tudo que você está acostumado, aquele terror com uma cinematografia com tom amarelado, tudo dentro desse escritório. Se você gosta de filmes que acontecem dentro de ambientes de trabalho, eu já fiz um vídeo há muito tempo com 5, 6 opções, incluir esse filme. Se você gosta desse tipo de filme, é um prazer assistir cada minuto. A Carol Kane, né, ela que fez filmes de terror também, ela fez Quando um Estranho Chama, né, When the Stranger Calls, que eu falei várias vezes aqui no canal de 79, fez outras opções, fez muita comédia, participação em séries, em sitcoms como Two and a Half Men, uma ótima atriz, muito bonita também, tem sua voz única, né,
aquela voz fina que quase penetra no nosso cérebro. Então assista, é dirigido por uma moça, tá aqui embaixo, esse é o nome dela. Vale a pena, né? Principalmente pra gente conhecer mais desse cinema feminino, né? Dirigido por diretores. O Enigma do Horizonte, se eu pudesse definir o filme em uma frase, é a sequência de Hellraiser não oficial, acontece em 2040 e pouco, ou seja, um filme futurista, no espaço, dentro dessa espaçonave. Essa tripulação está investigando, indo atrás dessa espécie de estação, dessa nave que parou de emitir sinais. Eles vão procurar por essa nave, vão chegar até o local. Conforme eles chegam nesse local, coisas estranhas começam a acontecer, coisas que vão trazer eventos sobrenaturais, até um pouquinho de ocultismo para nossa história. Trama com demônios, é um negócio espetacular, visualmente lindíssimo as cenas, o terror, como eles conseguem mudar as fórmulas sem alterar o conteúdo que eles estão trazendo em cores. Tem uma cena que o homem está dentro de um duto, né? Quem é o protagonista? O Sam Neill. Tem o Lawrence Fishburne no elenco também. Então eu falei que é uma sequência não oficial porque traz toda aquela estrutura de demônios, de coisas ocultas. É um Hellraiser. A mesma violência gráfica é muito similar ao primeiro Hellraiser. Então se você assistiu o primeiro Hellraiser, aqui no canal tem muitos fãs, eu amo também o primeiro Hellraiser. Se você assistiu o primeiro Hellraiser e não conhece mais nada da franquia, eu recomendo que você vá direto para o Enigma do Horizonte. Aí depois você conhece, você pesquisa pelas intermináveis sequências. Mas um dos maiores sci-fis, talvez o meu sci-fi favorito dos anos 90. Perfect Blue, a animação japonesa, a vida dessa cantora, né? Ela pertence a um grupo de música muito popular, ela quer sair desse grupo, tentar a carreira de atriz, mas conforme ela faz essa mudança, tenta angariar sucesso nessa outra carreira, ela começa a ver coisas estranhas, ela começa a ter sua sanidade questionada. Nós vamos adentrar exatamente esse derrocada emocional dessa mulher, uma animação ali adulta, né? Jamais mostre isso para um público com menos ali de 16 anos, um filme que possivelmente inspirou Cisne Negro, do Darren Aronofsky, com a Natalie Portman lá dos anos 2000. Sinceramente, eu amo Cisne Negro, mas Perfect Blue é muito melhor do que Cisne Negro. São histórias diferentes, né? Embora tragam o processo de loucura, essa degeneração, o completo estado de loucura dos personagens centrais. Então é assistir. O Satoshi Kon dirigiu esse filme, são 90 minutinhos. Ele dirigiu outras animações depois que eu assisti, Paprika, em 2005, 2006, eu não curti muito. Mas enfim, Perfect Blue é um filme quase perfeito, aí uma das minhas animações favoritas, bate de frente ali com A Viagem de Chihiro. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Primeiro de tudo, é um dos meus títulos favoritos, ao lado de Pague para Entrar, Reze para Sair. Você não vai encontrar títulos melhores dentro do terror. Me lembrem aí de outros títulos que chamam a sua atenção. Esse filme, ele é protagonizado pelo Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, todo esse elenco teen que estava em evidência na época. É uma cópia descarada de Pânico em sua estrutura, mas uma cópia bem feita, apesar de ser um filme ruim. É um filme ruim, hipnotizante, que a gente não consegue não amar os personagens, não amar o vilão com esse gancho na mão. Segue naquela mesma onda que eu sempre falo aqui, Lenda Urbana, The Faculty, depois veio Premonição. São todos filmes adoráveis dentro desse horror adolescente. Nessa história é sobre um grupo de jovens, eles estão dirigindo, eles atropelam uma pessoa, vão jogar o camarada no mar para que o caso não seja descoberto. Só que um ano depois eles começam a receber bilhetinhos. Eu sei que vocês eram no verão passado, até o ponto que mortes vão surgir e cada personagem vai encontrando um destino cruel. Teve até uma sequência de 98, 99, que eu assisti também, que é horrorosa, mas mesmo assim diverte. Teve um filme de 2005, 2006 que eu não assisti ainda, que não traz o elenco original. Então eu sei que vocês fizeram no verão passado, é um clássico aí, passava muito na Record aqui no Brasil no início dos anos 2000, foi ali que eu conheci pela primeira vez, fez muito sucesso, mesmo no ano de seu lançamento no Brasil, nos cinemas. Eu não pude assistir, porque eu era criança, tinha uns 7, 8 anos naquela época, então eu tiro certo dentro desse terror adolescente. A Cura é o melhor filme de terror de 1997, obra dirigida por Kiyoshi Kurosawa, filme japonês sobre essas estranhas mortes, estranhos assassinatos que vão acontecendo pelo Japão. As vítimas têm um X ali cravada em seus peitos, um investigador vai tentar descobrir o que está acontecendo, descobrir os verdadeiros culpados. Ele só vai descobrir que o caso é muito mais macabro do que ele pensara, vai se envolver aí nessa derrocada loucura junto com esse caso, junto com outros personagens possíveis culpados
preocupados, o filme já em momento algum oferece respostas, nós vamos tentando montar esse quebra-cabeça e sinceramente a gente não consegue montar nada. É uma trama ali que bebe ali no David Lynch, né, quase onírica, principalmente o seu último terço com esse homem dentro de um ônibus levando como se fosse para uma realidade alternativa. É um desses, eu não sei o nome do ator principal, mas ele fez muitos filmes de terror, muitos filmes de drama, inclusive ele fez aquele Perfect Days, que saiu Perfect Days, posso estar errado, foi o que saiu do Wim Wenders, que é uma obra-prima também. Então é um filme irretocável, muita gente coloca A Cura como o maior filme do Kiyoshi Kurosawa. Eu tenho o Kairo, eu falei até há pouco tempo, como o meu filme preferido dentro da filmografia desse diretor e o meu filme favorito de terror japonês. Então, quando você pesquisar década de 90, Kiyoshi Kurosawa, terror ou crime, não tem erro, você pode assistir. Inclusive, não fiquem somente limitados à filmografia de terror desse cineasta. Tem 2 filmes de crime, que esqueci o título agora, vou deixar aqui do lado, que é O Caminho da Serpente, Eye of the Spider. São filmes incríveis que ele filmou em 1 semana, 2 semanas, lado a lado. Então assistam toda a filmografia desse diretor. É isso aí, galera, mais um vídeo que chegou ao final. Como você sabe, 2 opções super especiais para continuar dentro do mesmo tema, assistindo e maratonando os vídeos do nosso canal.